Hoje vamos começar a entender o que significa os pontos. Oh, tá grande esse. O que significa pontos? Deixa eu apagar isso, que eu não sei porque isso ficou tão grosso. Hoje nós queremos ver o que significam pontos de máxima, mínima e pontos de inflexão. Então a gente vai ver o que é máxima, mínima e inflexão. Deixa eu fazer um gráfico aqui para vocês. Vamos fazer um gráfico. Vamos supor que eu tenho um gráfico aqui. Esse é o meu eixo Y. Este é o meu eixo X. E vamos dizer que o meu gráfico ele é, sei lá, assim. Ele vem, ele cai aqui, ele vai, sobe, desce. Ok. Então, na verdade, deixa eu fazer ele crescer mais aqui. Ele vai, cresce, daí cai aqui. Cai. Pronto. Ele faz isso. Ele sobe aqui de novo, né? Tá, esse é o meu gráfico. Ok? E o que seriam os pontos de máxima e mínima desse gráfico? Bem, eu acho que é bem óbvio, né, você perceber, que isso aqui é a minha mínima do meu gráfico. Essa aqui, deixa eu fazer em outra cor. Essa aqui é a minha mínima. E qual é o meu ponto máximo desse gráfico? Eu acho que também fica bem óbvio que esse aqui é o meu ponto máximo desse gráfico, certo? Isso aqui é um ponto máximo local que a gente fala, porque ele é o ponto mais alto nessa parte que ele existe. Essa aqui é uma mínima local. Essa aqui é outra máxima local, né? Porque ela é a mais alta dos pontos na região dela. Essa é outra máxima local. E isso aqui é outra mínima local, né? E essas mínimas locais, máximas locais, a gente também pode chamar de pontos de inflexão. Né? E a gente também vai ver pontos de inflexão que não necessariamente são máximas nem mínimas, né? E o que é de interessante sobre todos esses pontos aqui, que a gente pode ver? Bem, a gente pode ver que todos esses pontos são pontos onde a minha são pontos, deixa eu escrever isso. São pontos em que a inclinação é igual a zero. É igual a zero. Né? Você pode ver aqui nesse caso, né? A inclinação ela está subindo, ela vai diminuindo, e aqui no ponto de máxima ela é zero. Mesma coisa aqui, a minha inclinação está negativa, só que ela vai ficando menos negativa até no ponto de mínima, onde ela é zero. Aqui, a inclinação é zero. Aqui a inclinação também é zero. Aqui ela também é zero. Aqui ela também é zero. Certo? Então deixa eu fazer outros que talvez sejam mais clássicos para vocês, né? Vamos fazer outros que talvez sejam mais clássicos. Vamos pegar aqui o gráfico que todo mundo conhece, de x ao quadrado. Vamos pegar o gráfico de x ao quadrado. Deixa eu ver se eu consigo desenhar x ao quadrado. Assim, mais ou menos. E assim. Ok, qual é a mínima desse gráfico? Bem, a mínima desse gráfico está bem aqui, no ponto 0, 0. Mas olha o que acontece com a inclinação. Antes a inclinação ela era bem negativa. Ela vai ficando menos negativa, menos negativa, menos negativa, menos negativa. E no ponto de mínima ela é igual a zero. Ela é igual a zero. Daí ela vai ficando positiva, e mais positiva, e mais positiva, e mais positiva, e mais positiva. Se eu fazer, isso aqui, né, é a minha equação, é igual a x ao quadrado. Se eu fazer o gráfico da minha derivada, a derivada de x ao quadrado a gente sabe que é 2x. Vamos fazer o gráfico disso, da minha derivada. Como é que é o gráfico de 2x? Bem, o gráfico de 2x é bem simples, né? Ele é só uma linha reta com inclinação 2. E se você pensar, isso faz sentido, né? Deixa eu estender esse gráfico aqui. Quando eu não uso... Aí.
Se você pensar, isso faz sentido, porque olha, aqui na parte negativa, a minha inclinação ela era o quê? Ela era bem negativa. Né? A minha inclinação ela era bem negativa. Negativo. Depois ela vai ficando cada vez menos negativa. Né? Ela vai ficando cada vez menos negativa, menos negativa, menos negativa, até ela chegar no ponto de máxima, onde ela vale 0. Onde ela vale 0. E daí, depois que ela chegar no ponto 0, a minha inclinação ela vai crescendo e crescendo e crescendo. Né? Ela vai ficando cada vez mais positiva. Certo? E isso aqui é o gráfico da minha primeira derivada. E se eu fazer a minha segunda derivada? Né? A minha primeira derivada é 2x. Se eu fazer a minha segunda derivada? Qual é a derivada de 2x? Minha derivada de 2x é 2. E você pode estar pensando comigo, mas segunda derivada, o que isso significa? Bem, a derivada não calcula a inclinação, certo? Se a gente está calculando a inclinação da minha primeira equação aqui, quando a gente faz a derivada, o que é a segunda derivada? Bem, é a inclinação da inclinação. Então, fazendo o gráfico da segunda derivada, bem, a segunda derivada deu 2. O gráfico de 2 é bem simples, né? Ele é só uma linha reta do valor 2. E a gente vai ver daqui a pouco que a segunda derivada ser positiva, né? Se a segunda derivada minha é positiva, isso significa que a minha função tem uma concavidade para cima. Certo? Que é o que você pode ver aqui, ó, a minha função x², a concavidade dela é para cima. E é isso que significa a minha segunda derivada ser positiva. Certo? Se a gente tivesse o gráfico, a minha função, se ela fosse, por exemplo, menos x², a gente sabe que o gráfico disso é uma parábola assim, né? Faz a primeira derivada disso. A primeira derivada disso é menos 2x. Né? O gráfico dessa minha segunda derivada seria mais ou menos isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ele seria menos 2x, x valendo 0 ele tem que ser igual a menos 2. Ele seria uma linha reta assim. Deixa eu fazer de outra cor. Seria uma linha reta assim. Que faz sentido, né? Ele começa positivo. Só que daí no meu ponto de máxima ele fica valendo 0. E daí ele vai negativo. Certo? E daí se eu fizesse a minha segunda derivada, ela valeria menos 2. E a segunda derivada negativa significa concavidade para baixo. Certo? Mas isso a gente vai deixar para o próximo vídeo. Eu só queria dar uma introdução para vocês sobre a ideia de ponto máximo e ponto mínimo. Né? Isso aqui é um ponto máximo, isso aqui é um ponto mínimo. E a gente vai vendo nos próximos vídeos, a gente vai se internalizando mais com esses conceitos. Né? Então, eu vou deixar o resto desse assunto para o próximo vídeo.